Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a proclamação de São José, patrono da Igreja. Vamos lá, vamos até a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A proclamação foi feita pelo Papa Pio IX em 1870. Esse é um título muito importante para todos nós cristãos, né? Patrono quer dizer pater, pai, né? Então, assim como São José, pai de Jesus, São José também, né, com esse título, é pai dos membros de Cristo, ou seja, da igreja, do seu corpo, né, que somos todos nós pertencentes à igreja. Então, queria falar um pouquinho para vocês como é que surge, antes de entrar no detalhe aqui, né, dessa proclamação, como é que isso acontece, esse movimento, né, de proclamar um título, um dogma dentro da igreja. Isso é feito com muito cuidado, pessoal. Isso é feito com muita cautela. Isso não surge assim da cabeça do Papa, né? E fala assim, isso é uma verdade divina e vai lá e coloca, né, como um decreto. Não é assim que funciona. Tem que ser algo amplamente, né, compreendido pela Igreja e amplamente manifestado também. Ou seja, todos os membros entendem aquilo como verdade e aquilo também é manifestado pelos membros da igreja. Então, por exemplo, nesse mesmo século, com o Papa Pio IX também, aconteceu a proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria. E isso foi algo assim que veio acontecendo ao longo dos séculos, né, madurando, digamos assim, e cada vez mais esse momento foi acontecendo de uma forma plena. Então, apareceu Nossa Senhora em Lourdes, né, para Santa Bernadette, e ela mesma disse, né, sou a Imaculada Conceição. E, pessoal, muitos milagres acontecendo, então vários, centenas, milhares de pedidos de pessoas, né, para que essa proclamação acontecesse do dogma, e assim o Papa acatou. Então, só para citar um exemplo, né, de como aconteceu aqui no caso do dogma da Imaculada. Então, o título de São José como patrono da igreja não foi diferente. Havia um movimento muito intenso na igreja. Muitas pessoas manifestando e já chamando São José também de pai, né? E escrevendo cartas e pedidos ao Papa para que essa declaração acontecesse. E aí, um caso aqui, né, cabe destacar que o próprio Papa Pio IX escreve, ele cita o seguinte, um Papa dominicano, desculpa, João José Lataste. Ele diz o seguinte: esse bom religioso oferece a própria vida em sacrifício para ver São José declarado patrono da Igreja Universal. Seu pedido será atendido em breve. Recebemos mais de 500 cartas com o mesmo pedido, mas o padre Lataste foi o único a oferecer a própria vida. Olha que interessante, né? Então, um padre dominicano, pessoal, né? Assim como hoje, naquela época também é muito difícil ter contato com o Papa, né? Então, muitos aqui até riram do Latache quando ele escreveu essa carta aqui, né? Enfim, talvez o Papa nem ia ler, ou, enfim, talvez nem chegasse a ele nessa carta. Mas chegou, né? Por providência divina ou não, chegou. E essa carta chamou especial a atenção do Papa Pio IX, a ponto dele escrever, né, sobre ele aqui, esclarecendo esse ponto. Então, aquela dúvida que havia do Papa, né, se era o momento certo, se aquilo seria bom para a igreja, bom para, digamos assim, o próprio Cristo e o corpo de Cristo, né, foi se desfazendo, foi se tornando, na verdade, uma confirmação, não só pelo padre Latache aqui, pelas mais de 500 cartas que ele recebeu, e também na época do Concílio Vaticano, que estava acontecendo, em 1969 ali, né, houve várias assinaturas, né, um documento com mais de 700 bispos assinando, pedindo, né, a declaração de São José como patrono, e mais de 6.000 sacerdotes, ou seja, era algo já muito bem esclarecido, compreendido e desejado pela igreja. Então o Papa simplesmente, né, fez ali a proclamação.
E aí eu vou ler aqui alguns trechos lá da proclamação que ele fez, em 1870. Detalhe, aqui o padre Latache já tinha falecido, ele faleceu em 1969. Ele não viu, mas a gente pode dizer que deu a vida, né, para que isso aqui acontecesse. A carta dele chama Da Mesma Maneira que Deus, e assim ele começa o texto também. Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo, assim chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era a figura, o fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda de todos dos seus tesouros mais preciosos. Então José, filho de Jacó lá no Egito, né? José, filho de Jacó, que gerou, né, ali na família, na Sagrada Família, descendente de Davi, que veio a ser pai de Jesus, né? Não é coincidência, isso é uma pré-figuração, a igreja assim entende. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu pelo Espírito Santo nosso Senhor Jesus Cristo, que perante os homens dignou-se ter sido considerado filho de José, e lhe foi submisso. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas ele conviveu e com paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Por esta sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois da Virgem Maria, Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nestes tempos tristíssimos em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que os homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. Olha só, pessoal, o Papa falando aqui de tempos difíceis da Igreja naquela época, ainda não havia as ideologias que a gente está vendo hoje, comunismo, socialismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, agora estamos vendo guerra na Ucrânia, né? Nada disso estava acontecendo, mas ele já estava prevendo que muitas coisas tristíssimas, né, estavam por vir. Então ele coloca, né, é nesse momento que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiam ao sumo pontífice as suas súplicas e as dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Tendo depois, no Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano, insistentemente renovado as suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor, nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e os fiéis ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa, marcada em 19 de março, seja de agora em diante celebrada com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava por causa da quaresma. Isso aqui, pessoal, é muito forte. 19 de março acontece no meio da quaresma. A igreja para festejar São José, né? Claro que com as medidas, né, dentro da quaresma, mas o dia de celebração ele acontece, de tão forte que é, né, esse momento. Além disso, ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse tornada pública neste santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e esposa do Castíssimo José. Rejeite-se qualquer coisa em contrário. Fim da carta. Consegui ler ela toda, pessoal. Vamos fazer hoje agora nosso ato de consagração diário e a ladainha a São José.
Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José, patrono da Igreja, nosso Pai, Pai de Jesus, né, e Pai de todo o seu corpo, os membros que somos nós, que São José traga a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.